Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do curso de WebGIS, Geração de Mapas Digitais, com o Google My Maps. No vídeo anterior foi feita uma breve apresentação do que é o WebGIS, a geração de mapas digitais, bem como utilizá-los na prática docente, tendo em vista os parâmetros educacionais vigentes. No vídeo de hoje, veremos efetivamente o aplicativo Google My Maps, sua estrutura de dados, ferramentas e características. A primeira coisa a se fazer é abrir o seu navegador do seu computador e escrever na barra de pesquisa My Maps ou então Meus Mapas e clicar no primeiro link do seu navegador. É importante dizer duas coisas aqui. No nosso curso, é aconselhado que se utilize o notebook ou então o computador, um desktop, para ter o acesso a todas as ferramentas que o Google My Maps possibilita. Embora o aplicativo ele possa ser baixado em tablets e celulares, tá bom? O problema é que em tablets e celulares nem todas as ferramentas do aplicativo são disponibilizadas. Então é aconselhável que seja utilizado aqui o notebook ou então o computador, tá bom? A segunda coisa a dizer é que para utilizar o aplicativo é necessário ter uma conta Gmail, né? A minha conta Google já está logada no meu navegador, então basta eu clicar em iniciar que eu vou ser direcionado à página inicial do Google My Maps. Caso sua conta não esteja logada no seu navegador, vai aparecer uma tela do Gmail para inserir o seu e-mail e a sua senha. Você insere o seu e-mail, a sua senha e você é redirecionado a esta página aqui do Google My Maps, que é a página inicial, onde tu podes encontrar os teus mapas, né, os mapas que foram elaborados por ti, os mapas elaborados por outras pessoas que tu tivestes acesso. Todos os mapas, no caso, são os mapas elaborados por ti e por outras pessoas que você teve acesso, os mapas compartilhados para ti e os mapas mais recentes, tá bom? Essa é a página inicial, a gente pode modificar aqui a visualização, né? Nós podemos ver em linha ou então em quadradinhos, né? De A a Z, a classificação que nós estaremos vendo os mapas na página inicial. Então, como é que nós criamos um mapa? Né? Como é que o mapa é elaborado? Bem, basta clicar em criar um novo mapa e você vai ser direcionado para o mapa básico do Google My Maps. É um aplicativo extremamente intuitivo, super fácil de se utilizar, tanto para aquelas pessoas que já têm um conhecimento técnico sobre o que é o WebGIS, como para aquelas pessoas que não sabem o que é. Por exemplo, os nossos alunos. Os nossos alunos do ensino fundamental, do ensino médio, eles sabem o que é o Google Maps. Eles sabem pesquisar um lugar no Google Maps, mas eles não sabem utilizar o Google My Maps e não sabem quais são as suas ferramentas. Então, esse tutorial aqui ele serve não só para os alunos, mas para instruir os professores a como ensinar os alunos a utilizar essa ferramenta na elaboração de mapas digitais, tá bom? Como vocês sabem, como foi dito no vídeo passado, o Google My Maps ele é um aplicativo que potencializa o raciocínio geográfico, né? Esse raciocínio geográfico potencializado é feito através através dos cinco fenômenos que compõem o raciocínio geográfico, que são as diferenciações, as distribuições dos objetos ou dos fenômenos, as extensões desse fenômeno, a localização desse fenômeno e a ordem desse fenômeno. Então, através do Google My Maps, nós podemos conseguir estimular o raciocínio geográfico e a consciência espacial dos nossos alunos, tá bom? Mas antes disso, né, como você já tem esse conhecimento do que é o raciocínio geográfico e como o Google My Maps ele potencializa esse raciocínio geográfico, vamos entender um pouquinho mais o que é o Google My Maps em termos de WebGIS. O Google My Maps, na prática, é um programa de representação cartográfica na internet, né, que possibilita ao usuário a coleção de um conjunto de camadas de informação. O que isso significa? Significa que nós podemos adicionar no nosso mapa dados geográficos. Esses dados geográficos são, quando armazenados em conjunto, compõem camadas. E essas camadas
você pode encontrar aqui, nesse quadradinho branco, tá certo? Nesse quadradinho branco, nós conseguimos visualizar todas as informações adicionadas no nosso mapa, através de camadas, tá certo? Essa obtenção de dados, essa criação de dados, melhor dizendo, ela pode ser feita de duas formas. Uma é importando os dados, tá bom? Os dados que você já tem no seu computador, ou então adicionando esses dados no próprio Google My Maps. E é isso que a gente vai fazer. Esse é o ponto diferencial do Google My Maps, que você não necessariamente precisa de base de dados, tá certo? Não precisa de uma base de dados em KML, KMZ, Shapefile, não precisa disso, como os softwares, né, de geoprocessamento precisam, como o QGIS, como o ArcGIS. No Google My Maps você pode adicionar esses dados manualmente, tá? E de que forma a gente pode fazer isso? A gente vai chegar lá. Antes disso, eu preciso apresentar o aplicativo para vocês. Aqui, nessa parte superior desse quadrado branco aqui do mapa, nós podemos ver o título do mapa. Nós podemos alterar este título. Vamos colocar aqui um mapa teste, tá bom? E nós podemos adicionar uma descrição para esse mapa, né? Vamos colocar aqui como adicionar dados vetoriais, que são os pontos, as linhas e os polígonos, tá certo? Pontos, linhas e polígonos. Salvar. Perceba, todas as alterações feitas no Google My Maps, elas são salvas no Google Drive. O que isso significa? Significa que você não precisa estar atualizando o tempo todo o mapa. Ele mesmo faz isso, ele atualiza automaticamente. Então, se de repente a sua internet cai, você já chegou, sei lá, na metade do projeto, na metade da elaboração do mapa, e a internet do nada cai, ou então ocorre uma queda de energia e o seu computador desliga. Normalmente, quando a gente está elaborando um mapa pelo ArcGIS ou então pelo QuantoGIS, se a gente não salvou o mapa, ele é completamente perdido. Diferente daqui do Google My Maps, que a toda alteração feita, ela é salva automaticamente no nosso Google Drive, tá bom? Isso é muito bacana, é uma ferramenta muito interessante do Google My Maps, tá bom? Então, além disso, nós podemos aqui fazer novos mapas, copiar mapas já elaborados, né, aqui no Google My Maps, abrir um novo mapa, e aí mover o mapa para a lixeira, né, uma opção aqui dada pelo Google My Maps, definir uma visualização padrão. Então assim, se a gente, por exemplo, der um zoom aqui, olha, nós podemos dar um zoom bem aqui no cantinho inferior direito da tela do computador. A gente pode dar um zoom, né? Nós podemos aqui aumentar a escala, tá bom? Vamos dar uma escala, aumentar essa escala, ok? Demos aqui esse zoom e a gente vai definir isso como padrão. Pronto. O mapa, quando ele for aberto, vai ser visualizado exatamente dessa visualização, nessa escala. Não vai ser visualizado mais, nessa escala aqui. Ele vai ser visualizado, se eu atualizar aqui a página, ele vai ser visualizado dessa forma, tá bom? E isso aqui é muito bacana, tá? Isso é muito interessante. Além disso, além da visualização padrão, nós podemos adicionar o nosso mapa elaborado no nosso site, num site que, sei lá, a gente utiliza para empreender ou coisa parecida. A gente pode exportar, e isso aqui é muito importante, exportar o mapa para KML ou KMZ, e isso daqui é uma ferramenta extremamente importante, muito boa de ser utilizada, que o Google My Maps possibilita, mas a gente vai ver essa função especificamente aqui num outro vídeo, mas eu já adianto que todo dado adicionado no Google My Maps, ele pode ser exportado no formato KML ou KMZ, tá bom? Isso significa que a gente pode criar base de dados pelo Google My Maps, tá certo? E nós podemos imprimir o mapa, tá bom? Nós podemos imprimir o mapa. Então assim,
Lembra que a gente colocou aqui uma visualização padrão? Então, quando nós viemos aqui em visualizar, esta é a visualização padrão. Viram como é modificado? Como a, 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 como a escala foi modificada? Ela não foi. O mapa ele não é visto nesta escala aqui, nacional. Ele é visto nesta escala. Tá bom? Bem, já foram dadas então as informações mais gerais, mais iniciais. Essas são as ferramentas mais gerais aqui do Google My Maps, tá bom? Nós podemos adicionar novas camadas e essas camadas elas vão representar, vai servir para representar um elemento básico, né, da estrutura vetorial. Então uma camada vai ser, digamos, para pontos, uma outra camada vai ser para linhas, uma outra camada vai ser para polígonos ou áreas. Então, cada camada vai ter uma utilidade aqui no Google My Maps. Apesar de nós podermos inserir os elementos geográficos, os elementos básicos da estrutura vetorial, numa única camada. Então, a gente pode adicionar, por exemplo, ponto, linha e polígono numa só camada. E esses dados vetoriais eles não serão sobrepostos. Então, se eu colocar, por exemplo, primeiro um ponto, depois uma linha e depois um polígono, e o polígono tiver, digamos, na parte de cima, né? Tiver, sei lá, vamos fazer um exemplo aqui. Eu vou adicionar um ponto, adicionei esse ponto aqui, salvei, tá? E agora eu vou adicionar um polígono. Digamos que eu vou adicionar este polígono aqui. Pronto, adicionei o polígono. Se eu colocar o polígono em cima do ponto, o ponto não vai ser sobreposto. Isso é muito interessante, porque em aplicativos e softwares de geoprocessamento, se nós fizermos isso, o ponto ele vai ser sobreposto, ele vai ser escondido. Mesmo que a gente edite, vamos editar aqui, mudar a opacidade, a transparência do polígono, o ponto ele não é sobreposto. Veja. Então o ponto ele não foi sobreposto, mesmo que o polígono esteja em cima do ponto. Tá certo? Vamos apagar aqui. Vamos apagar. Apagamos. Certo. Mas, antes disso, antes de eu ensinar como adicionar ponto, linha, polígono, eu preciso falar o que é um ponto, uma linha e um polígono. Bem, isso são elementos básicos da estrutura vetorial, certo? Que são elementos que permitem à estrutura vetorial representar os dados de formas mais precisas, tá certo? Uma vez que suas coordenadas geográficas estão no espaço contínuo. Esses dados possibilitam a descrição exata da posição, né, a coordenada, um tamanho exato, que é o perímetro, e uma dimensão exata, que é a área. Então, trocando as palavras, posição, tamanho e dimensão, nós podemos trocar essas palavras respectivamente para ponto, linha e polígono. Tá certo? Então, o que é um ponto? O ponto ele é definido para toda entidade geográfica que pode ser localizado por um par de coordenadas x, y. Então, toda vez que a gente adicionar um ponto, esse ponto ele possui uma coordenada geográfica, tá bom? Ele necessariamente precisa ter uma coordenada geográfica, senão ele não vai mostrar a realidade, tá bom? E o que é a linha? A linha é definida por no mínimo dois pares de coordenadas, né? Então é o xy e o x1 e o xy, o x1 e o y1, tá bom? Então são dois pontos, né? São dois pontos conectados por um segmento de reta, né? E ela é utilizada para representar feições no mapas que são muito estreitas para serem mostradas como uma área ou que teoricamente não tem espessura, né? Como por exemplo os rios, as rodovias, as ferrovias, as linhas de costa de um continente e etc. Então a linha pode ser adicionada por dois pontos que são georreferenciados, que possuem coordenadas geográficas conectados por um segmento de reta, tá certo? E o que é o polígono? O polígono é definido como um conjunto de coordenadas formando segmentos de linhas que fecham uma área. O que isso significa? Significa que com três ou mais pontos interligados,
como por exemplo o limite político-administrativo de um município, a área de uma fazenda, um lago, uma área desmatada, pode ser representado dentro de um mapa. E esses pontos, eles possuem também coordenadas geográficas. Cada ponto vai possuir uma coordenada, certo? X e Y. E quando esses pontos são conectados por segmentos de retas, eles formam uma área. Beleza? Então, estes são os pontos, os conceitos, né? Eu estou utilizando como referência o INPE, tá? Esses são os conceitos de ponto, linha e polígono. Agora, como é que eu adiciono ponto, linha e polígono no Google My Maps? Então, basta que você, como eu disse, o aplicativo ele é extremamente intuitivo, tá? Então, quando a gente bate o olho, nós já sabemos o que o próprio aplicativo está dizendo, o que a gente pode fazer. Então, para adicionar ponto, nós podemos adicionar os pontos de duas formas. Uma manual, ou outra de pesquisa, como forma de pesquisa. A manual, ela é neste botão aqui, inserir marcador. Então, se eu clicar neste botão e clicar em qualquer lugar do meu mapa, eu vou adicionar um ponto. E este ponto vai possuir uma coordenada. Perceba aqui, ó, x e o y, tá? Uma coordenada. Então ele está georreferenciado, beleza? Bem, eu posso adicionar um ponto também pesquisando este ponto. Vamos adicionar aqui o município de Belém. Então, eu pesquisei, o próprio Google fez essa procura, essa busca pelo meu ponto, e ele já indicou qual é o meu ponto. Basta eu clicar em adicionar ao mapa que o ponto foi adicionado. Veja, além disso, olha só como nós temos aqui as nossas coordenadas também. Além disso, nós podemos alterar a feição desse ponto. Como assim, professor? Como eu posso alterar a feição do meu ponto? Bem, um ponto, ele representa um lugar, uma localidade. E essa localidade, ela pode ser representada de diferentes formas. E no Google My Maps, nós podemos alterar, por exemplo, a cor desse ponto, alterar o ícone desse ponto, tá certo? Existem diversos ícones aqui que nós podemos representar o nosso ponto adicionado, tá? Como ícones de animais, de climas, de lugares, de esporte e recreação, formas, tá certo? Nós podemos alterar a feição do nosso ponto, tá certo? Além disso, nós podemos também adicionar fotos. E isso é uma ferramenta muito bacana do Google My Maps, porque além de ser um mapa compartilhado e colaborativo, ele é um mapa interativo. A gente consegue, além de visualizar localidades, de visualizar coisas imóveis, no Google My Maps nós conseguimos visualizar coisas móveis, um todo, não algo fechado, tá certo? Nós podemos adicionar imagens, né, a partir do nosso próprio computador, né, dentro do nosso próprio dispositivo. Nós podemos adicionar o URL da imagem, né, abrir uma página aqui no Google, pesquisar uma imagem, copiar o link dessa imagem e colocar aqui. Ou então pelo nosso Google Drive, ou pelas nossas fotos, ou até mesmo adicionar um vídeo do YouTube que represente o nosso ponto. Então, isso deixa o nosso mapa um mapa não, não é um mapa estático, ele passa a ser um mapa interativo, um mapa que vai estar muito mais do que mostrando localizações, ele vai estar mostrando a cotidianidade efetivamente, tá certo? E se torna mais próximo da realidade. Beleza? Então assim nós adicionamos pontos. Antes de eu ensinar a adicionar linha, eu vou fazer aqui, vou utilizar uma outra ferramenta aqui do Google My Maps, que é traçar rotas. Eu vou adicionar vou adicionar aqui o Ver o Rio, tá? Adicionei ao mapa, beleza? Veja que novamente tem as coordenadas, posso fazer a alteração, tá bom? Então, eu vou adicionar uma rota até este ponto que eu adicionei.
Adicionei a rota e veja, já foi adicionada uma nova camada aqui. Uma rota para o Ver o Rio. Então, de onde eu quero sair? Eu quero sair do Museu da UFPA. Museu da UFPA. Do Museu da UFPA para o Ver o Rio. Então, nós temos a rota traçada. Essa função do Google My Maps é muito bacana para quando nós quisermos elaborar, por exemplo, roteiros com os nossos alunos, trabalhos de campus com os nossos alunos, tá certo? É uma opção muito bacana, muito interessante do Google My Maps e que pode ser explorada de diversas formas e a gente vai estar aprendendo aqui, a gente vai estar visualizando, vendo e estudando formas de como adicionar e como utilizar essas ferramentas, todas as ferramentas do Google My Maps plenamente dentro das nossas aulas, tá bom? Então, como é que eu adiciono agora uma linha? Basta eu clicar em desenhar linha, e aí eu já tirei aqui, desfiz o... Cliquei, olha aqui na camada que eu vou adicionar a linha, tá bom? Se eu clicar aqui nesta camada, eu não vou poder adicionar linha, viu? Não posso adicionar nenhuma linha, nenhuma forma. Então eu clico na camada onde eu quero adicionar a linha, clico em desenhar linha, e vou em adicionar linha ou forma. Então eu clico de onde eu quero partir e vou traçando a linha, o meu segmento de reta. Tá certo? Vamos ficar só nessa ruazinha aqui mesmo. Então, eu cliquei num ponto, cliquei em outro e o cursor do meu mouse modificou. Dei outro clique sobre o ponto e foi feita a minha linha. Então vamos colocar aqui linha 1 e salvar. Veja, foi feito aqui o perímetro já. Se eu clicar, olha só, cadê minha linha? Vamos adicionar aqui, aumentar a largura da nossa linha, tá? A rota ela está sobreposta à minha linha, certo? Mas se eu clicar no botão, se eu clicar aqui neste botão, eu posso prolongar a linha, eu posso estender ela, tá ok? Então assim eu adiciono linhas, tá? Essa linha eu posso retirar ela daqui, veja, posso retirar ela daqui, vou desfazer aqui, beleza? E agora como é que eu adiciono um polígono? Bem, um polígono a gente segue os mesmos passos, desenhar linha, adicionar linha ou forma, e nós traçamos, vou aumentar aqui, dar um zoom, e nós traçamos a área de interesse, a nossa área de interesse. Pronto, foi adicionado o nosso polígono. Deixa eu colocar aí, polígono 1. Nós temos aqui a área do polígono e o perímetro do polígono, tá bom? Então, essas são as funções mais iniciais. Além disso, nós temos também aqui uma opção de medir distâncias, tá? Vamos medir essa distância aqui da diagonal do polígono. Nós temos 5,15 km de diagonal neste polígono, tá bom? Então essas são as funções mais iniciais, tá, do Google My Maps. Além disso, além dessas opções de adicionar ponto, linha e polígono, como eu disse, o Google My Maps ele é um mapa colaborativo, compartilhado. Então nós podemos compartilhar esse mapa com os nossos alunos, com outras pessoas, para que essas pessoas possam também adicionar informações ao nosso mapa. E é esse que é o principal legado do Google My Maps, porque no aplicativo é possível elaborar mapas compartilhadamente, né, em parceria. Então, nós adicionamos aqui o e-mail da pessoa, tá? Ou então copiamos o link do nosso mapa e enviamos para a pessoa de interesse, ou os nossos alunos e assim sucessivamente. Aqui em configurações, nós podemos fazer as permissões, né? Permitir que
As pessoas que obtiverem o link do nosso mapa, permitir se elas podem alterar as permissões de compartilhamento ou se elas podem imprimir e colar, tá bom? Fazer o download do mapa ou então fazer alteração no próprio mapa, tá bom? Então, essas são as funções mais gerais do Google My Maps. No próximo vídeo nós estaremos vendo acerca da importação e exportação de elementos cartográficos para o Google My Maps, bem como o manuseio da tabela de dados. Então, é isso, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um forte abraço e até a próxima. Tchau!